sobre o que conversavam pelo caminho. Estamos com vocês agora para o 15º curso de verão. E o tema escolhido foi Produzir a Esperança, discutindo os projetos de sociedade e a utopia do reino. E se a gente pergunta, mas por que desse tema? Havia 3 interrogações que nortearam a escolha do tema. A primeira é isso que nós estamos vendo aí, diante desse projeto de globalização neoliberal que exclui tanta gente, há uma reação forte. E as pessoas têm procurado saídas alternativas na economia, na política, na sociedade, na saúde. Então a primeira interrogação é como costurar, né? Como unir todos esses projetos alternativos numa visão alternativa também global para isso que está aí. Uma visão que responda às necessidades das grandes maiorias no campo da habitação, do trabalho, da saúde, do lazer. Essa era a primeira interrogação. A segunda era como também a gente juntar de maneira crítica, né, esse projeto de uma sociedade mais fraterna, mais justa, com a utopia do reino, aquilo que Jesus propunha, um encontro entre os homens na solidariedade, na generosidade, na gratuidade. Então, como é que a gente une esse projeto alternativo e a utopia do reino de Jesus? E uma terceira, e acho que aqui tem um pontinho importante, é como reaprender a sonhar. No meio de tanta coisa que desabou sobre as pessoas, muita gente começou a desanimar. Então a pergunta é também como recuperar a esperança como esse horizonte que nos faz continuar caminhando mesmo quando as coisas estão difíceis. E para tratar esses temas todos, nós convidamos algumas pessoas. Elizabeth Araci Rondon Amarante, olha que nome grande, mas para todo mundo é a Beth Amarante. Ela é uma religiosa do Sagrado Coração e desde 77 trabalha com o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e a partir de 79, olha aí, ela está vivendo numa aldeia indígena inteiramente na vida cotidiana, inserida com o povo Minqui, no norte do Mato Grosso. Dentro da proposta do curso de verão desse ano, Produzir a Esperança, eu vou falar Construir a Esperança, valores e desafios dos povos indígenas, mais especialmente do povo Minqui, um povo da região do noroeste de Mato Grosso, um povo pequeno, minoria dentre as minorias dos povos indígenas, de apenas 81 pessoas, e que está num processo de 30 anos apenas de contato com a sociedade nacional. O Paulo Cis é um homem muito interessante. Paulo veio lá da Alemanha, mas entrou na Amazônia, viveu muitos anos na Amazônia, fez uma tese de doutorado sobre o catolicismo popular brasileiro e dedicou sua vida desde então aos povos indígenas aqui no Brasil, tendo sido secretário-geral do CIMI. E essa questão missionária é tão importante que ele fundou e animou o curso de missiologia de pós-graduação na Faculdade Nossa Senhora da Assunção e é atualmente o presidente da Associação Internacional de Estudos da Missão. Neste curso de verão, eu fui convidado para falar sobre a campanha da fraternidade, e a campanha da fraternidade é sobre a fraternidade junto aos povos indígenas, portanto, falo da questão e da causa dos povos indígenas. Eu falo do seu futuro ameaçado, do seu crédito que a Igreja deu 30 anos atrás a este futuro especial dos povos indígenas. Este futuro está ligado à terra, portanto, à defesa da terra. Vou falar
do mito da Terra Sem Males, porque este mito é como uma âncora assim que liga a luta histórica da Terra com a luta escatológica para a Terra Sem Males, portanto que é uma terra de abundância, onde a gente pode partilhar e viver bem entre os irmãos, portanto viver a fraternidade. E vou falar o que significa isso para a nossa sociedade, significa solidariedade e ruptura com o sistema. Eis o tempo de graça, eis o dia da libertação. Esse senhor bem simpático que vocês vão ver agora é o Luiz Eduardo Vanderlei, que dedicou a sua vida à questão da educação popular, foi reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e hoje é professor de pós-graduação na área de Ciências Sociais na mesma universidade. Como já foi anunciado, então, eu vou falar aqui exatamente da construção de projetos alternativos de sociedade, tanto no plano mundial como nacional e local. E quais são as utopias que iluminam esses projetos e que nós vamos lutar por elas. Memória se faz na história, relatos do conhecer. Sebastião Armando Gameleira Soares é um biblista de mão cheia, que tem animado muito a caminhada das comunidades dentro do CEBI, o Centro Ecumênico Bíblico, e não parece, mas ele é bispo agora da Igreja Anglicana, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Minha tarefa é justamente ajudar a fazer a articulação entre a temática construir esperança, novos projetos de sociedade e o grande testemunho bíblico em que se narra como, ao longo da sua história, o povo de Deus foi tecendo projetos de esperança, sempre tentando, sempre recomeçando. Daí porque o título desses dias ser Denúncia Profética e Utopia do Reino. Produzir a esperança, projetos de sociedade e utopias do reino. Esse é o tema desse 15º curso de verão que acontece aqui no Tuca, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Essa caminhada de 15 anos de curso e a gente fazer memória das pessoas que passaram pelos cursos, das pessoas que vivenciaram. 450 participantes, 200 monitores ajudando o curso que este ano vai trabalhar a questão da esperança para todo brasileiro, quem sabe para todo mundo que anda em crise. Fala para nós hoje Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal arcebispo emérito de São Paulo. Eu acho que a esperança é uma virtude difícil. É difícil porque ela realmente faz enfrentar todos os desafios da vida, com a graça de Deus, é claro, mas também com uma boa disposição em relação a todas as pessoas e, sobretudo, em relação aos 4 pontos que eu enumerei há pouco, que eu vou repeti-los porque são muito importantes: justiça social, a solidariedade, a busca da verdade e o uso bom da liberdade. Então, meus amigos, uma grande bênção para vocês e um pedido de oração para que o curso dê os frutos de 15 anos como ele deu até agora. Fala também o nosso reitor da universidade, professor Antônio Carlos Ronca, abrindo esta sessão do 15º curso. Eu acho que esse é um momento muito importante para a PUC de São Paulo. É um momento em que nós recebemos pessoas de religiões diferentes, de credos diferentes, de continentes diferentes, de países diferentes. Nós recebemos gente do Brasil inteiro, da América Latina, da África, que vem aqui para aprofundar o seu compromisso com uma sociedade nova, com um novo tempo. Para nós da PUC é uma alegria muito grande receber quase essas 700 pessoas que estão aqui, né, de credos diferentes, de países diferentes, todos com um só objetivo: construir uma sociedade melhor, mais justa e mais humana. Qual a importância da presença das igrejas, a dimensão ecumênica do curso de verão?
é muito importante ressaltar sempre de novo que a realidade social brasileira e também a leitura bíblica que nos une, ela faz com que nós tenhamos a motivação para encarar os desafios que nos são colocados como cristãos neste país. Venham todos, cantemos um canto que nasce da terra. O SESEP esse ano está nos convidando a sonhar e a construir. E, mais sério ainda do que isso, sonhar e construir com e como os povos indígenas. Povos que constroem e reconstroem incessantemente a sua esperança, constrói e reconstrói espaços de vida, de mais vida, contra todos os espaços de morte, contra todas as ameaças de morte, sejam elas declaradas, sejam elas mais sutis, muitas vezes, ameaças sejam aquelas de genocídio, sejam aquelas de etnocídio. Esses povos são capazes de reinventar seus caminhos, seus projetos de vida, reelaborar sua trajetória dentro desse sistema capitalista excludente. Eles fazem isso através de processos internos de maior consciência, de maior análise crítica da realidade e externamente com o mundo exterior em redes, alianças de solidariedade. Esses povos conseguem, na sua sabedoria milenar, aliar a memória do antigo, as estratégias atuais de luta e os projetos de futuro. O SESEP, atualmente, está nos pedindo para nos debruçar sobre os povos indígenas, sobre a mensagem que eles nos trazem nesse ano em que a campanha da fraternidade será Fraternidade e Povos Indígenas. E para isso foi escolhido um povo, minoria dentre as minorias, um resto de Israel, que vai simbolizar essa luta do Davi contra Golias. É o povo Minqui, um povo muito pequeno, um povo que em 1971, ao ser contatado, era de apenas 23 pessoas, usando ainda um machado de pedra lascada. Hoje, em 2002, são 81 pessoas, vivem nessa região do noroeste de Mato Grosso, município de Brasnorte, e analisando a cultura deles, não que eles verbalizem assim a sua cultura, mas através da vivência, através da convivência, do estudo da língua, a gente poderia dizer que eles têm dois grandes núcleos na sua cultura, que são os esteios de toda a sua vida até hoje e certamente do seu futuro também, que é a casa, que na língua se diz Kiu, e o caminho Inhã, sendo que Inhã é também a mesma palavra para história. História e caminho, se estamos nos referindo ao tempo, chamamos de história, se estamos nos referindo ao espaço, chamamos de caminho. Então, a casa e o caminho, vamos por partes, analisando um pouco o que significa a casa. A casa materna para todos nós é a casa da origem, a casa do começo da história, né? A casa que se constrói com a vida. Os povos da região de Mato Grosso, Parecina, Biquara, Nauenê, Eiranche, todos eles contam que a humanidade saiu da casa da pedra, que todos viviam dentro de uma grande pedra
e que certa vez um homem resolveu saiu por um buraquinho e descobriu o mundo lá fora. E voltou encantado, trazendo uma flor e dizendo: lá fora é bonito. E mostrava a flor para os outros e todos quiseram sair. Um dos velhos dizia: aqui é o lugar da imortalidade. Aqui não há briga, não há dor, não há doença, não há tristeza, e lá fora vocês vão encontrar tudo isso. Mesmo assim, eles quiseram pagar o preço, o risco da esperança. E saíram. E lá fora encontraram, sim. Então começou a dor, começou o sofrimento, começou a tristeza e a morte. Mas esse lá fora é bonito é um padrão cultural desses povos. E hoje a gente pode dizer que a saída da pedra foi um primeiro momento de sair, mas hoje as saídas se multiplicam também, outros tipos de saída, porque a cultura é dinâmica, né? A cultura não é estagnada, então a cultura é um processo, é uma contínua reinvenção de tradições e de significados. Então a Casa da Pedra é simbolizada hoje pela casa familiar, pela aldeia, pelo território tradicional. Há um costume ancestral nesses povos, e muitos povos indígenas, de que no momento do parto, a placenta é enterrada no chão da casa, no lugar onde a pessoa nasce. Essa placenta sela um compromisso com esse espaço de vida. Esse espaço de vida da casa torna-se um sacramento daquela Casa da Pedra, né? Se a casa trazia a dialética do dentro, de fora, do pequeno, do grande, né? Também hoje a casa traz todas essas motivações de vida, essas mudanças de atitudes, de comportamentos. E se a gente for analisar o processo da construção da casa e do modo de habitar a casa dentro desse povo Minqui, houve mudanças muito grandes, mudanças muito radicais. Antigamente a casa era uma única casa, uma casa de palha, totalmente, tudo era da natureza, era o cipó, era o esteio, era a vara, tudo vinha da natureza, e ali moravam todos juntos, sem divisões internas. Era uma grande imagem dessa comunidade, da harmonia da Casa da Pedra, concretizada na casa familiar, na casa tradicional. A partir de 1981, por influências externas, essa casa foi se modificando, foi sendo construída de lascas de madeira, de tábuas de madeiras compradas. Hoje nós encontramos até teto de eternite na aldeia, e o próprio desenho da aldeia mudou bastante. A disposição das casas não é mais a mesma, há uma aparente desorganização. Mas, dentro desse novo processo, eles reinventam seus modos de participação, de comunhão de bens, né? Essa capacidade de sempre construir novos relacionamentos. Então, a casa é um grande núcleo, o núcleo fundamental e que expressa isso. E no momento em que a gente estava um pouco diante de uma perplexidade desse novo estilo de aldeia, eles resolvem construir novamente uma casa tradicional, em que eles diziam que era para ser a casa da comunidade e para as crianças conhecerem a vida dos antigos. Então foi um tipo de resgate da memória histórica, um resgate muito grande, que mostra o quanto eles conseguem aliar a memória histórica, as lutas atuais e os projetos de futuro. E a resistência atual, muito ligada aos processos religiosos, inclusive, de antigamente. Nesse momento, então, em que eles constroem essa nova casa, que torna-se o símbolo da identidade Minqui, no centro, plantada no centro da aldeia, é também um momento em que novos caminhos se abrem. Novos caminhos, reinvenção de caminhos novos, que são, sobretudo, reinvenção de novos conhecimentos. Importa caminhar, caminhar é preciso. A travessia da vida
a coragem da travessia. E eles estão vivendo isso, sobretudo a juventude. A juventude é, quem sabe, que está mais propensa a esse lá fora é bonito, mas também é, quem sabe, a idade, a etapa em que são mais acessíveis a uma crítica desse mundo lá fora também. Então, o caminho Inhã, história e caminho, é o simbolismo dessa nova caminhada, desse momento em que eles vão procurar novas formas de vida, com novas alianças, com novos conhecimentos, e entra então aí a dimensão política da vida, a dimensão política da luta, não só nas alianças com outros povos, com organizações indígenas, mas também com aliança com o mundo da solidariedade, do mundo dos brancos, que se coloca ao lado dos povos indígenas e em sua defesa junto com eles. Então, o caminho, hoje em dia, a gente pode dizer que ele está concretizado também nos conhecimentos de saúde, de economia, da escola, essa integração desses diversos campos no mesmo processo. Um processo em que o dentro e o fora se encontram agora com antes e com depois. Então, esse lá fora é bonito, no momento da saída da pedra, determinou o êxodo, significou o risco, verbalizou a esperança. Mas esse ato de partir não aconteceu, nem acontece uma vez por todas, nem uma vez só. É constantemente que se parte. É constantemente que se parte na invenção de novas formas de vida, de relações, e a dimensão política nessa travessia é importante, está sendo uma descoberta para o povo. Abrir caminho é um exercício de esperança. Esse caminhar histórico, ele inclui identidade e mutação. Supõe uma trajetória, supõe uma intencionalidade, mas também é um processo coletivo. É um povo todo que caminha junto e que descobre junto o seu novo caminho. E os povos indígenas estão vivenciando essa realidade atualmente. Como é que os Minqui hoje, então, nesse novo processo, entendem a sua história, entendem o seu projeto histórico? Então, e aí nós podemos analisar um pouco a questão da língua. Na língua Minqui, amanhã significa, expresso por Maroman. E Maroman significa a claridade que vai ser. Então, é um porvir, é um ato de esperança. Esse ato de esperança supõe uma luta que tem que ser consciente contra essas ameaças de morte tão fortes num contexto de população envolvente, todo ele composto de madeireiras, de fazendeiros, né, que procuram manipular, procuram aliciar o povo Minqui, sobretudo a juventude, porque realmente toda a região já foi devastada e a madeira nobre continua só nas áreas indígenas. Então há todo um contexto de luta diferente hoje. A luta antigamente era a luta por conseguir uma roça grande, por manter a fartura, a festa, mas hoje é necessário e urgente a organização. A organização porque são dois mundos que sobrevivem um ao lado do outro, dois mundos que se contrapõem, né? A lógica da reciprocidade contra a lógica do mercado, a lógica do provisório contra a necessidade de prever o sustento, o futuro, a questão econômica, o espaço de convivência que se depara, de repente, com uma realidade de poder, de competição, que é o que eles encontram na cidade. Então, ontem bastava a fartura em vista da festa, hoje importa a organização em vista da luta. E nesse momento é que se sente a força do universo religioso. É pelo universo religioso que a vida continua e continua a ter sentido. E esse universo religioso abarca a vida em todas as suas dimensões, sem compartimentos estanques. Então, esse povo Minqui, assim como outros povos indígenas, são considerados como sociedades que renegam status ao poder,
sociedades que desconhecem a ânsia do ter e que vivem a comunhão de bens. Isso é o que nós consideramos, então, alternativas de sociedade para o nosso mundo, para esse nosso mundo competitivo, para esse nosso mundo do lucro. Comunidades alternativas e alternativas de comunidade, os grandes valores que os povos indígenas possuem, dentro desse contexto de ameaça, dentro desses erros e acertos da caminhada dos povos. Essa terra sem males que eles buscam é também para nós o grande desafio. O desafio de que Estado queremos, que sociedade queremos, que país queremos. Mas isso só acontece realmente em mutirão, na solidariedade, na força da solidariedade, e é isso que a campanha da fraternidade vem também nos propor. Então eu gostaria de terminar lendo, parafraseando aqui o Evangelho de São João: a resistência de vocês é semelhante à da mulher nas dores da esperança. Mas essa luta se transformará em festa, a festa da libertação de todas as minorias, a festa da autonomia dos povos indígenas. E essa alegria ninguém lhes poderá arrancar do coração. Assim seja. Vamos levantar para correr? No curso de verão deste ano, fizemos uma pesquisa com os participantes. Você conhece o tema da campanha da fraternidade deste ano? É esperança, né? O tema é sobre a resistência indígena, a luta dos indígenas. É sobre os índios. E agora eu esqueci. Eu sei que o campanha da fraternidade é de indígenas, né? Ai, não sei, esqueci. Eu não me lembro muito bem, rapaz, olha. Por uma terra sem males, a fraternidade e o índio. Para conhecermos mais um pouco sobre a campanha da fraternidade, fizemos uma entrevista especial. Clóvis, é com você. Ok, Fernando, nós estamos aqui com o Benedito Prézia, que é coordenador da Pastoral Indigenista Missionário e assessor do CIMI. Benedito, qual é o tema da campanha da fraternidade deste ano? São os povos indígenas, com o lema Por uma Terra Sem Males. Qual a importância da campanha da fraternidade deste ano? Eu acho que tem dois pontos muito importantes. Primeiro, um resgate histórico. A igreja tem uma dívida com os povos indígenas, porque desde o início ela esteve muito próxima a eles, mas numa postura de catequese, de conversão, que levou à destruição de muitos desses povos. E essa história precisa ser resgatada, sobretudo agora que eles estão retomando o crescimento e a caminhada. E um outro aspecto muito importante é a descoberta da cultura desses povos. Eles têm muito a nos dizer, sobretudo na construção de uma nova sociedade. Por isso que é muito importante esse tema, Por uma Terra Sem Males. Ok, Fernando, é com você. Ok, Clóvis, nós estivemos conversando aqui durante todos estes dias com Elizabeth Amarante, uma religiosa do Sagrado Coração de Jesus. Beth, você foi morar com que povo indígena? Eu fui morar com o povo Minquia, noroeste do estado de Mato Grosso. E por que você foi para lá? Bom, existe algo que está no meu sangue também, que eu sou neta de Rondon, mas a descoberta dessa nova forma de trabalho com os povos indígenas, que não significava um trabalho de governo, da FUNAI, nem de grandes instituições, mas uma vivência de enculturação no meio do povo indígena, isso me atraiu muitíssimo. Que era o começo do CIMI, a luta pela sobrevivência desses povos, pela defesa da terra, da cultura, da língua dos povos indígenas. Então eu quis me colocar junto com o CIMI como aliada desses povos. Você falou de um índio que se apaixonou por uma máquina de escrever, porque agora ele está precisando fazer contas, então ele está animado com os números que saem dos tipos da máquina. Queria te fazer uma pergunta maluca. Como dá para a gente se apaixonar por um índio? Não apaixonar no sentido de casamento, mas no sentido de causa indígena. É possível um branco amar a causa dos índios? Sim, acho que é possível e é necessário e é urgente que a gente se apaixone pela causa, pela defesa dessas etnias em extinção, dessas etnias ameaçadas de genocídio, de etnocídio por um sistema neoliberal, capitalista e excludente. Yeah.
O CECEP está de parabéns com seus 15 anos, já apto para falar com os espíritos, como a Betty disse ontem. A campanha Fraternidade não pode ser pensada sem a presença do CIMI. O CIMI faz este ano 30 anos, portanto o dobro. O CIMI acompanha esta questão dos povos indígenas 30 anos. E quando começamos, tinha 3 razões para o início do CIMI em 72. A CNBB convocou um grupo de assessores, bispos, missionários, por 3 razões. Primeiro, queria uma assessoria frente ao Estatuto do Índio. O que era o Estatuto do Índio? O Estatuto do Índio era o dispositivo legal que tramitava na Câmara para integrar o índio, como se dizia na época, na sociedade nacional. Nós falamos dos povos indígenas, não do índio, porque o indivíduo é uma coletividade, um povo, e hoje vivem no Brasil uns 220 povos diferentes, com 180 línguas diferentes, portanto somos um país pluricultural e multiétnico. Então, Estatuto do Índio, a CNBB estava perguntando o que vamos fazer, qual é a nossa posição, então chamaram os missionários. E a posição dos missionários era exatamente o contrário do que o Estatuto previa, a integração, e nós somos a integração como? O que significa integração? Integração significa a civilização do índio. Fazer do índio um não índio. Era sempre a política oficial. Não matar os índios, mas transformar os povos indígenas em brasileiros genéricos, em camponeses. Então, o primeiro conflito, para isso foi convocado um grupo. O segundo conflito, a segunda razão para a convocação deste grupo missionário, que mais tarde se tornaria o CIMI, era a denúncia dos antropólogos em Barbados, que se reuniam em 71 e denunciaram a atividade missionária em sua globalidade, seria uma atividade colonizadora. A evangelização é uma nova empresa de recolonização e dominação dos povos indígenas, e por isso exigiram a retirada imediata, assim, um moratório missionário. Então, claro que repercutiu na CNBB, se perguntaram o que estamos fazendo algo errado, então precisamos mudar alguma coisa, então nos ajude o que se deve mudar. Terceira razão foi uma certa desarticulação na própria igreja. Saíram em maio, em 70, fora do país, denúncias com imagens de índios torturados, cinta-largos envenenados, e os bispos da Amazônia, 32 prelados, declararam que não foi tanta coisa e que são exagerados estas denúncias, e manifestaram seu apoio à política indigenista do general Médici, que estava lá no governo de 69 até 74. Depois surgiu a Transamazônica, surgiu todo este desenvolvimentismo, e que vamos fazer como igreja, como nós nos situar. Então, este pequeno grupinho que foi convocado, mais tarde se constituiu em Conselho Indigenista Missionário. E este CIMI, então, influenciou toda a política e a pastoral da igreja junto aos povos indígenas. Surgiram as denúncias e a destruição na BR-364, com os Nambiquara, que foram 22 firmas agropecuárias, se instalaram lá no território deles. Depois o traçado da nova BR, foram transferidos, depois voltaram, ficaram mendigando na beira da estrada. No Yanomami, em 87, tinha 40 mil garimpeiros invadindo a área do Yanomami. Então, como fica a nossa evangelização? Isso tem algo a ver ou não tem nada a ver? Nós descobrimos, então, no CIMI, no decorrer dos anos, também com a ajuda dos antropólogos, que o eixo dos povos indígenas e da sua sobrevivência e da sua boa nova é a questão de sua terra. Mas, na época, ninguém sabia e ninguém queria saber, porque nunca tivemos uma reforma agrária, e o resto
o latifúndio todo pressionando em cima das terras dos povos indígenas. Na época, em todo caso, quando o CIMI começou, ninguém acreditava mais no futuro dos povos indígenas. Não, esse é um paciente na UTI para morrer. Então, como na UTI o médico tem a possibilidade de desligar todos os aparelhos para o doente possa morrer em paz, assim achavam que o índio já está na UTI do Brasil, só precisa desligar os aparelhos e o latifúndio esperando para ocupar essas terras. Então, o índio não tem futuro. E aí começou então a nossa reflexão e a nossa pastoral. E hoje, de repente, assim, 30 anos mais tarde, nós contamos 64 povos ressurgidos. É uma grande alegria para nós, quer dizer, nestes 30 anos, povos que foram extintos, que já não existiam mais no mapa, nas listas oficiais, não existia mais com nome próprio, de repente estão aí. Então, nestes 30 anos, se produziu um câmbio assim na sociedade que possibilita povos que estavam escondidos nas fazendas como peões, que se mostraram, nós estamos aí, nós não morremos, nós estamos aí, os povos ressurgidos, 64 povos, e nós vamos ver no quadro assim os nomes deles todos. Também o crescimento populacional nestes 30 anos, tinha na época se falava 90 mil índios. O CIMI já falou um pouco mais, 180 mil índios em 72. Hoje temos 500 mil índios. Podemos contar, então, 360 mil, mais ou menos, nas aldeias, nas terras ocupadas, desocupadas, e o resto morando nas grandes cidades. Então, esta mudança se produziu seguindo o concílio, seguindo Medellín, produziu uma grande mudança. Porém, o CIMI entrou assim desde o início no conflito político, no conflito eclesial também, no conflito pastoral, porque muita gente na própria igreja dizia: nós ajudamos o índio para se integrar nesta sociedade, para ser médico, para estudar, para ter uma boa escola, mas o futuro próprio ele não tem mais. Então, o CIMI disse: não, tem algo específico dos índios. E com toda razão, porque integrando o índio nesta sociedade, assim, civilizando o índio, como o estatuto previa, seria acabar com este modo de viver diferente nesta sociedade. Então, seríamos todos, assim, nesta sociedade, agora atingido pelo neoliberalismo, estaremos aqui presentes e excluído a maioria, e sem esta possibilidade de ter uma terra coletiva, aquilo que o movimento do Sem Terra redescobriu, está praticando, reconquistando a terra e possuí-la coletivamente, porque o indivíduo sempre pode ser cooptado e depois perder a terra. Então, o CIMI optou por uma pastoral específica. Os povos indígenas, eles têm um futuro diferenciado do resto da nossa sociedade. Isso era novo. Também na igreja, eles têm um futuro na igreja diferenciado do resto da sociedade. Isso também era algo novo. Então, nós defendemos uma pastoral específica, porém, uma pastoral integral que atinge saúde, terra, religião, tudo. Então, e advogamos e defendemos uma pastoral amplamente articulada com alianças. Quer dizer, o CIMI não, os povos indígenas não têm futuro sozinho se não têm aliados. Quem são os aliados? Os aliados dos povos indígenas são aqueles que não têm futuro também nesta sociedade, os excluídos. Então, nós nos unimos com os excluídos, não só no Brasil, mas no continente inteiro. Procuramos criar um trabalho na base continental e nos articular mundialmente as denúncias, às vezes as denúncias que vieram da Itália, em cima dos garimpeiros que estão lá no território do Yanomami, tinha mais efeito sobre o governo do que as denúncias dentro do próprio país. Portanto, descobrimos esta questão. O índio tem um futuro próprio, este futuro próprio do índio está ligado à questão da terra. Então, a questão da terra,
que se tornou uma questão da pastoral, porque a terra para os povos indígenas é outra coisa que, como para nós, assim, um lote que o INCRA dá para o camponês. Então, para os povos indígenas, a terra é a sua memória. Para nós, a memória, às vezes, é o monumento do vencedor, do Anhanguera. Traduzido, quer dizer, Guarani, Anhanguera, é o filho do diabo, que está lá na Paulista, na grande comercial, ao lado de outros netos e bisnetos do diabo. Então, o Anhanguera é o símbolo, assim, a memória que domina a cidade. E para os povos indígenas, a terra é memória, porque são seus mortos, eles estão em contato com seus falecidos, eles estão em contato com tudo, não só com a natureza, com os espíritos, estão em contato com as almas. Então, é algo holístico, algo integral. Então, a terra deles é coletiva, não é individual, e a terra deles é desde, se diz, posse primária, desde o início eles têm esta terra, por isso não pode se transferir os povos indígenas assim, como se armários numa casa jogam de um lado para o outro, como se fez na construção da transamazônica. Isso significa morte, porque significa o rompimento com esse passado, o rompimento com essa memória, com seus antepassados, com seus mortos, que são vivos também, que os acompanham, que estão enterrados nesta terra. Mas cada povo tem sua mística, tem outros povos que não estão ligados assim a este pedaço, que estão migrando dentro de um território maior, assim como os povos Guarani, cujo mito se tornou o tema da fraternidade por uma terra sem males, e logo vamos falar desta terra sem males. Então, a questão da terra, como está esta situação da terra, como nós vemos no quadro. No total, hoje tem 741 terras indígenas. Tem 220 povos, aí se vê vários povos, tem pedacinhos de terras, não contíguas. Assim, e destas 741 terras, estão 178 terras e territórios sem nenhuma providência. Portanto, mais ou menos 25%, então, sem nenhuma providência. A Constituição de 88 decidiu, dentro de 5 anos, teriam que ser demarcadas as terras, mas não foram, como anteriormente também não foram, e agora, ainda com o decreto que o presidente introduziu, o decreto 170-75 de 96, que dá todo o direito ao invasor de escutar todos os passos da justiça para defender a sua invasão, que antes não era. Hoje, então, estas terras, 25% sem providência, nós podemos, são 3 categorias estas terras indígenas: terras tradicionalmente ocupadas, onde índio sempre vivia; depois, terras reservadas pelo Estado, pelo Estatuto Indígena; e terras, a terceira categoria se chama denominais, quer dizer, são terras que os índios adquiriam ou compraram, alguém deu de presente ou de uso capião. Então, essas 3 categorias. Então, é complicado todo o caso, como vocês viram lá no quadro, tem tantos estágios pelos quais essa demarcação da terra tem que passar até ser realmente terra demarcada e reservada e garantido pelo decreto do presidente. Garantido, entre aspas, porque também as terras demarcadas e reservadas, a grande percentagem dessas terras está novamente invadida. Invadida, porque pelo latifúndio, óbvio. Então, a questão indígena é uma questão assim, onde você entra no conflito. Nós, assim, que trabalhamos com os povos indígenas, no CIMI, agentes de pastoral, nós não gostamos dos conflitos, mas nós gostamos dos índios, em nome dos índios, porque eles atingem o âmago deste sistema que explora, que é a terra, o latifúndio, a divisão do latifúndio. E o latifúndio, ele está nas câmaras, ele está no Congresso, ele dá as cartas na política. Então, por isso é difícil, somos vítimas de campanhas de difamação, sobretudo os índios, mas não só de difamação, mas de morte também. Nesta nova aliança que
o missionário e a missionária não são mais assassinados pelo índio, como aconteceu no século XVI, como invasor de sua terra, mas ao lado do índio, o Bororo e o Lunkenbein, que morreram juntos porque defenderam a terra dos Bororo. Então, o missionário e a missionária estão ao lado do elo mais fraco e, portanto, se meteram em um conflito. Então, essa é mais a situação, e agora passar para o tema da campanha da fraternidade, que é o mito da terra sem mal. O que significa essa terra sem mal? É muito interessante esse mito, que também é realidade histórica, significa uma terra onde os índios têm o suficiente para a reciprocidade. Reciprocidade é para partilha. O suficiente para fazer a festa. Isso é importante para os povos indígenas. Então, a terra sem males é a terra onde tem reciprocidade, onde eu posso partilhar, onde eu posso ser Guarani, onde eu posso ser autêntico, onde posso ser um bom Guarani, um Tecoporã, portanto, a terra carente, a terra ruim, é a terra que não dá mais para fazer a festa. Então, a busca da terra sem males para os Guarani, ela está ligado à busca da terra boa, está ligado à divina abundância, onde se pode partilhar. Partilhar para os povos indígenas é o normal, é o ser Guarani. Quem não partilha, o pecador é esse. O pecador é aquele que não sabe partilhar, que acumula. E o pobre é aquele que não pode partilhar, que não tem nada. Então, para ser Guarani, você precisa ter algo, mas não para acumular na tua casinha, mas para dar para os outros, para fazer circular, para fazer a festa. Então, a festa é a gratuidade, a partilha, então, a terra da divina abundância. Então, essa terra da divina abundância, ela pode ter várias dimensões, ela pode ser terra histórica, assim, território, mas pode ser também terra que aponta para o além, para o outro mundo. No mito da terra sem males, o povo Guarani vive a sua crença de que é possível superar a condição humana de um modo radical e que a distância entre Deus e os seres humanos é infinita e nada ao mesmo tempo. Assim, como os místicos, de uma certa maneira. Então, eles afirmam que a transcendência e imanência é igual. Nós vivemos muito da transcendência, assim. Então, Deus está para lá, nós para cá, e no meio disso tem os ritos, nossas liturgias. Eles não precisam muitas liturgias, porque Deus está lá e está cá. A terra sem mal está lá, está aqui também. Então, esta terra sem males significa para eles viver lá e aqui. E o mais importante, os eixos na cultura Guarani, é a dança, é a reza, é o canto. Então, a dança foi considerado assim o essencial, porque através da dança se torna tão leves assim, dançando, que entram na terra sem males, sem a morte. Claro que isso não funcionou historicamente, porém deu para reelaborar na história. Então, detrás das migrações dos Guarani que migraram, assim, está sempre esta busca da terra sem males, esta terra da divina abundância. Se numa terra não dá, se foi esgotada, então vamos para outra. Por quê? Para servir a Deus, para partilhar, para festejar. É um Deus da festa. Então, que sacada, a gente podia dizer, que entrada para a evangelização, para uma evangelização enculturada, e também para nós aprendermos algo. Então, a busca da terra sem males é esta busca da divina abundância, é a busca de viver a gratuidade,
a reciprocidade das mãos abertas. Então, isso é a mão aberta. Então, dissemos que o pobre, aquele que não pode viver de mão aberta, porque não tem nada para partilhar, para distribuir, para dar. E o pecador, aquele que não quer, que acumula. Então, este sonho histórico dos povos Guarani, este sonho também escatológico, quer dizer, do outro mundo. Então, um antropólogo que chegou no Brasil no início do século XX, ele escreveu este mito, era o Nimiandachô, então ele conta este mito dos Guarani. Então, quando nosso pai, nosso grande pai, Deus Criador, destruiu a terra, resolveu acabar com a terra por causa da maldade das pessoas. Então avisou o grande paixé dos Guarani que só ele dançando, a dança podia suspender esta destruição da terra. Então o paixé começou a dançar, fazer os ritos da noite, dançou 3 dias e 3 noites, mas quando parou a dança, ameaçou novamente a destruição, e o grande paixé parou de dançar, e o grande pai retirou um dos esteios da terra e provocou um grande incêndio. Então começou o fogo. Então, diante deste fogo, então os Guarani fugiram sempre para leste até chegar ao mar. Por isso hoje no litoral paulista, então tem muitos Guarani chegaram assim fugindo deste fogo da destruição do mundo. Então veio a água, ameaçou a água. Então o que vamos fazer contra a água? Construir uma arca de Noé. E assim fizeram. Então o grande paixé construiu uma casa de tábuas, onde residia a família, e começou a dançar. E pensava, e a mulher batendo a taquara contra o esteio da casa, e as águas subiram, a casa subiu, e cantaram a canção solene dos Guarani, e a casa moveu-se e cheirou e subiu, e chegaram à porta do céu, e logo atrás veio a água. Porém, chegaram à porta do céu e entraram no céu, assim, segundo o mito, mas a água não teve mais nenhuma força destruidora por causa disso. Então, nesta arca que viajaram, chegaram às portas do céu e chegaram a esta terra sem males, numa outra dimensão, numa terra onde grande jaboticabal, nem sobre as bananas que vão ser destruídas, não tem mais nenhuma força destruidora. Então, esse lugar se chama Terra Sem Mal. Também, aí as plantas nascem, diz o mito, sem grande esforço. A mandioca se transforma por si mesma em farinha. A caça chega morta aos pés do próprio caçador. Então, neste lugar não há sofrimento, e as pessoas não envelhecem e não morrem. Assim como nós cantamos assim, por isso vale a pena a campanha, cantar estas canções bonitas sobre a terra sem mal, que nos anima, que está ligado historicamente e religiosamente. Então, de tempo em tempo, os Guarani recontaram, começaram a caminhar novamente, procurando assim a terra sem mal. Chegaram lá em Itanhaém e sempre procurando a terra. Hoje, então, temos uma nova situação, porque os Guarani estão encurralados nos seus territórios. Então, no Mato Grosso do Sul, estes mesmos Guarani, Kaiowá, então, ouvimos as notícias dos suicídios. De 86 até o ano 2000, 337 Guaranis se suicidaram. Então, o que está acontecendo? Então, pode estar ligado, por um lado, a escassez do território, a exploração e a dominação. Por outro lado, está ligado a esta escatologia: se aqui não dá, então vamos para a terra sem males, que nos espera, lá vai ser melhor. Sobretudo jovens que cometeram esse suicídio, que trabalham lá fora e que ficam neste conflito entre sua cultura própria da aldeia e a cultura fora de pop
e discoteca. Mas tem outras saídas do mito da terra sem mal. Por exemplo, a carência da terra Guarani pode levar a reconquistas. Então, nos últimos anos foram 20 territórios, os Guarani recuperaram, quer dizer, se fizeram caminhando para conquistar a sua terra, a terra sem males, e reconquistar seu território. Voltando para a campanha da fraternidade, então, o que isso tem tudo conosco? Eu penso, a campanha da fraternidade faz algumas propostas concretas. Primeiro, a solidariedade. A campanha não é para ensinar o índio a fraternidade que vive, é para ensinar a nossa sociedade a fraternidade. A nossa comunidade cristã, a nossa sociedade. E às vezes precisamos então mudar o linguajar para esta sociedade. Então falamos de terra com esta sociedade, falamos com autodeterminação, falamos com justiça, com direitos humanos. Então alguém nos diz às vezes, vocês não fazem evangelização, vocês não falam em termos piedosos, assim, religiosos, beijar a cruz, esta coisa toda. É a tradução para essa sociedade que nós nos dirigimos e ela entende aí, mas no fundo se trata do reino de Deus, se trata do reino de Deus que estamos anunciando nesta nova missionariedade, porque missionários somos diante da sociedade e na própria igreja, não tanto diante dos índios. Isso não quer dizer que a terra sem males é o paraíso, o território dos índios paraíso, mas também vamos colocar as questões em termos certos. Eles têm a proposta de uma alternativa para esta sociedade que todos estão procurando aí em Seattle, em Porto Alegre, em Chiapas, todos procurando uma alternativa. Os povos indígenas ainda vivem esta alternativa. Então, e esta alternativa baseada na reciprocidade, na partilha, na fraternidade. Então, não vamos ensinar ao Padre o Pai Nosso, não vamos ensinar ao índio, neste caso, a fraternidade que vive e que só reclama condições para poder essa partilha e esta possibilidade de distribuir os bens, de fazer a festa, porque na aldeia indígena não se faz a festa para poder trabalhar, se trabalha para fazer a festa. Então, a festa é central, é a festa religiosa, é adoração, é dança, é leveza, não como as nossas festas que estão ligadas ao luxo, ou a gastos, e você precisa, para fazer uma colação de grau, então já precisa pagar 2 anos antes, mensalmente R$50, para depois na faculdade fazer a sua colação de uma festa encomendada. Então, fraternidade significa campanha fraternidade, ruptura com o sistema que explora, ruptura com os privilégios, ruptura com prestígio, ruptura com serviço e poder a serviço das elites. No fundo, ruptura com aquilo que Jesus considerou a tentação no deserto. Era privilégio, prestígio e poder. O diabo veio nesta base. Depois ele foi para a sinagoga de Nazaré e falou: eu vim para anunciar boa nova aos pobres. Por isso, todos que se encaixam nesta luta significa uma boa nova para os povos indígenas. O que fazer praticamente? Estudar, aprofundar, repartir, aprender a nos articular, pensar sobre um novo modelo, se articular com aqueles que já trabalham 30 anos, que o CIMI, que já têm experiência, para não desencadear uma luta isolada. E assim a mensagem que nós podemos dar à sociedade e aos povos indígenas seria a mensagem que o Moisés, desesperado, recebeu diante do Mar Vermelho, assim com seu povo, e agora o opressor está atrás de nós. Sim, o opressor sempre está atrás de nós. E o que Deus falou? Diga ao meu povo que avance. E ao avançar, se abriu o mar. O cristianismo não é feito somente de festa, ressurreição e louvor, mas também de cruz, sofrimento e luta. Nesta manhã do 5º dia do curso de verão, uma bela celebração dos mártires indígenas, lembrando principalmente de Marçal, o índio que falou com o Papa na primeira vez em 1980. Marçal de Souza, o Cristo do povo Guarani da região do Mato Grosso,
o grande profeta, mártir da luta pela terra de seus irmãos, quando da visita do Papa João Paulo II, em 1980, em Manaus, ousou dizer que a Bíblia era sinal de morte para o seu povo. Canto novo de paz e esperança em tempos de guerra. O que será que as pessoas aprenderam nessa primeira semana do curso de verão? Vamos conversar com os cursistas para saber o que eles vão levar para a sua comunidade depois de uma semana de estudos. Eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi, que estou aprendendo ainda, é que os povos indígenas têm um modelo de sociedade que nos inspira a lutar por uma coisa igual para a gente. Além da conscientização, é claro, de toda a questão indígena, também nos leva a um gesto concreto, né? De nós, nas nossas comunidades, trabalharmos toda essa reflexão nesta campanha da fraternidade. Padre Luiz Andriolo, dos missionários combonianos. Onde o senhor trabalha? Estou trabalhando na Rondônia, em Porto Velho. O que o senhor já aprendeu nessa primeira semana do curso de verão? A olhar com mais carinho, com mais interesse aos índios que representam os mais pobres dentre os pobres. O que eu aprendi são os valores dos nossos irmãos indígenas e que devemos valorizá-los na sua essência como pessoa humana. Estamos com Paulo Sus conversando sobre a questão indígena no curso de verão. Paulo, qual a grande lição que os povos indígenas têm para a Igreja Católica no Brasil neste ano? Os povos indígenas nos pedem o rompimento com toda a conivência com esta estrutura neoliberal que está aqui, com este modelo de consumismo, com esse modelo de acumulação. Os povos indígenas propõem um novo modelo, e um modelo que está muito perto do Evangelho, e, portanto, as igrejas terão facilidade de assumir este projeto que rompe com a acumulação, que rompe com a exploração, com a expulsão, com a exclusão. Mas até hoje a postura da igreja sempre foi levar Jesus aos índios. Você está falando de alguma maneira que Jesus vem vindo dos índios. Como é isso? Vem vindo, vai indo, vai ir e vir. Os povos indígenas, praticamente os Guarani, a Terra Sem Males, que é tema da fraternidade, estes povos indígenas nos dizem o que é a terra em abundância, o que é a terra sem males, o que é o reino de Deus no meio de nós. Então, daí vem uma mensagem, vem a mensagem da partilha, vem a mensagem evangélica, reparte todos os teus bens e dá aos pobres e segue-me. Vem a mensagem de vai socorrer aquele que caiu na mão do ladrão. Até hoje estão caindo, como vimos na festa dos 500 anos, e até hoje estão cercados por ladrões. Então, nosso apoio é exatamente de não só colocar óleo nas feridas dos povos indígenas, mas também trabalhar para mudanças estruturais. Haverá ressurreição neste ano também para os povos indígenas? Eles vão poder celebrar a Páscoa indígena? Os povos indígenas são os povos que vêm da grande aflição, mas são povos também ressurgidos, que estamos celebrando. 60 povos saíram, emergiram novamente neste Brasil, que eram extintos, declarados não existentes, e de repente estão aqui. Nós nos orgulhamos, como igreja, de poder criar um espaço, um ambiente onde é possível que estes povos ressuscitam realmente. E ressuscitar tem algo a ver com a justiça, porque a ressurreição, ela rasgou a sentença de injustiça que foi feita com Jesus. Deus rasgou a sentença da injustiça. Portanto, a ressurreição é isso, rasgar a sentença de injustiça. Vamos levantar para correr? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, o nosso tema será elaborado em função de 4 componentes.
os sujeitos da construção desses projetos, alguns meios para a obtenção e a concretização do projeto, algumas experiências importantes que já estão acontecendo e as utopias que iluminam a construção desses projetos. Então, no primeiro tema, nós vamos ver exatamente a questão dos sujeitos. Existe hoje uma distinção entre indivíduo, cidadão e sujeito. Indivíduos somos todos nós, homens, mulheres, com a nossa constituição biológica, psicológica, a junção do pensamento e da ação, da parte subjetiva das pessoas, emoção, paixão, afeição, e da parte objetiva, as condições materiais para a existência de cada um. O indivíduo hoje sofre grandes transformações, com a biogenética principalmente, a clonagem, então há muito campo ainda para a gente trabalhar. Quando esse indivíduo adquire consciência dos seus direitos políticos, civis e sociais, ele se transforma num cidadão. O cidadão é aquele, então, que sabe quais são os seus direitos, luta por eles, mas tem também deveres e responsabilidades. A gente esquece muito dessa segunda parte, normalmente só pensa nos direitos e acaba olvidando a parte das responsabilidades. Ora, no Brasil e na América Latina, se a gente for ver, a imensa maioria da população não é cidadã, porque não só não tem consciência dos seus direitos, como não tem meios de reivindicá-los aos governos. Nos últimos anos, com algumas reformas constitucionais, tem chegado a algum sucesso nesse campo, os movimentos de direitos humanos, que existem em quase todos os países, e uma série de outras atividades. Ora, quando esse indivíduo cidadão, ele é dotado de autonomia, liberdade para a ação, ele realmente sabe decidir o que ele quer, como ele vai construir o seu projeto de vida pessoal, profissional e o projeto político da sociedade, ele então se transforma num sujeito. Daí a dificuldade, porque sujeito realmente é uma etapa, vamos dizer, superior. Não basta você só ser um indivíduo, conhecer os seus direitos e lutar por eles, mas é mais do que isso. É você ser efetivamente um agente da transformação, um protagonista do processo. Ora, os sujeitos podem ser individuais, de dirigentes, militantes, representantes, cada um de nós, ou podem ser sujeitos coletivos, um grupo, uma associação, um sindicato, uma instituição, um povo. E é preciso conciliar esses dois elementos, sujeitos individuais e sujeitos coletivos. Na história nossa, principalmente da América Latina e do Brasil, um sujeito importantíssimo foi o Estado. Não se pode confundir Estado com governo. O Estado é mais que o governo. O governo é executivo, legislativo, judiciário, e o Estado é o poder que as classes dominantes, ou as elites do país, têm para organizar a sociedade, para propor as leis, etc. Nesse sentido, o Estado latino-americano e brasileiro foram fundamentais para o desenvolvimento dos países